Em nome de Jesus, eu vim falar sobre sedentos por milagres. Às vezes nós caímos no ritual de vir à igreja e sentamos e louvamos e ouvimos, mas eu me perguntei quais são os milagres que nós precisamos, que eu preciso, que essas pessoas precisam. Quais são as revelações que nós precisamos essa noite para nos aproximarmos mais desse milagre? A palavra milagre no dicionário da língua portuguesa diz, é algo divino, algo inexplicável, sobrenatural. Interessante isso, eu gosto disso. O pastor João Vitor já ministrou e eu reitero, o que é que você precisa, que só Deus pode fazer na sua vida? Só Deus pode fazer, só Deus pode fazer. Pois bem, eu, pelo Espírito Santo de Deus, quero dizer que hoje é noite de milagres para você. De verdade, hoje é noite de milagres e eu quero ministrar sobre isso. Eu quero que o Espírito Santo fale com você e eu quero que você ore comigo por isso. Jesus Cristo, muito obrigado, porque desde o início dessa reunião o Senhor está aqui conosco, Pai. Porque o Senhor está aqui querendo nos mostrar além do que já nos mostrou essa noite, querendo fortalecer a nossa fé além daquilo que já foi fortalecido essa noite. Ah, Jesus, nós dependemos tanto de Ti, Senhor. Nós dependemos tanto do Teu direcionamento, Senhor. Nós dependemos tanto do que a Tua palavra tem para nós. Por Jesus Cristo, Espírito Santo, acha uma brecha no nosso coração, no coração que chegou aqui aflito, dando falta de algo, ou cheio de preocupações, como nós oramos, mas também acha uma brecha nesses corações que se acostumaram ao cumprir esse ritual. Jesus, nós precisamos de milagres e nós cremos em Ti nessa noite para que esse milagre aconteça. Então faz isso, para a glória do Teu nome, amém, amém. Sedentos por milagres. O que acontece quando a pessoa está com sede? Ela busca água, assim como a corça anseia por água. Você sabe como é que a corça anseia por água? A corça é um animal, e ela tem pouca visão, mas ela tem uma extrema audição. Quando ela escuta o barulho das águas, ela corre gritando, ela é sedenta por água. Ou seja, para beber água, ela tem que fazer alguma coisa. Sansão, lá em Juízes, quando ele guerreia, quando ele mata milhares de filisteus, ele sente uma profunda sede. Adivinha onde é que ele vai buscar água? Em Deus, na fonte. Milagres são coisas que só Deus faz, verdade seja dita, só Jesus faz, mas eu acredito que, vez por outra, Ele quer que nós entendamos algumas coisas, e vivamos algumas coisas, que nós tenhamos sede de milagre, a ponto de tomar certas atitudes. Eu não vou dizer para ajudar Deus não precisa da nossa ajuda, mas para ajudar a si mesmo, para crescer, para eu mesmo, para você mesmo, você mesma crescer e se apossar desse milagre que eu acredito que Ele já tem para você. Pois bem, baseado no primeiro milagre narrado de Jesus no Evangelho de João, no capítulo 2, eu quero encontrar contigo e eu quero compartilhar contigo algumas coisas, algumas nuances, alguns detalhes que podem ser realizados, entendidos, praticados, para que esse milagre então venha em nossa vida. Você conhece a história? Jesus, ele está num casamento, acaba o vinho, tem um alvoroço e ele vai transformar a água em vinho. Eu acredito que por isso surgiu aquela frase, o melhor está por... Você já ouviu essa frase? É na música, o melhor de Deus está por vir. E realmente, olha, eu já tenho certa idade, talvez você não perceba, mas quanto mais idade eu tenho, melhor é a minha vida, você acredita? Eu ministro essa palavra em alguns casamentos, e eu falo com toda a convicção do mundo, se você fizer algumas coisas, seu casamento vai ser cada vez melhor. Gente, verdade seja dito, o melhor ele vem depois, em Jesus, aí é que ele vem mesmo.
porque é o melhor genuíno. O melhor vem depois, eu acredito, por isso que eu ministro, que o melhor vem depois e vem a partir de hoje. Ainda melhor do que já veio, vem a partir de hoje, baseado nessa história que está lá no Evangelho segundo João, no capítulo 2. Eu vou ler um versículo e depois eu vou passear com você. Se você tiver Bíblia, fique com ela ligada, ou fique com ela aberta, então você acompanha aqui no telão. Sedentos por milagre. Como eu tenho sede por milagre. Então vamos lá, João 2,11 diz assim: este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Esse sinal milagroso. João narra os milagres de Jesus em 7 etapas. Lá no final ele vai dizer que muito mais coisas Jesus fez, mas ele quis narrar 7 milagres, e esses milagres narrados, todos eram sinais para que as pessoas crescem, e durante todos esses milagres, Jesus foi estratégico, e nesse trecho, nessa história do milagre da transformação da água em vinho, Jesus também deixou sinais para mim, para você, para que nós dessemos uma forcinha, para que o milagre aconteça. E eu vou repetir, eu sei que Jesus não precisa de nós para fazer o que Ele quer, amém? Mas se a gente puder dar uma força, antecipa algumas coisas. Faz sentido, igreja, para você? Você do Campus Online, se fizer sentido, digite aí, faz, eu estou aqui contigo também, te acompanhando. Então, alguns sinais que Jesus deu a mim e a você para o seu milagre acontecer. Mas antes eu quero que você pense, qual é o milagre que você quer na sua vida? Às vezes é o milagre da gravidez, às vezes é o milagre da quitação das dívidas, o milagre da causa na justiça, o milagre da doença, nós já oramos, o milagre da ansiedade, da depressão. Acredite, gente, tem pessoas que precisam do milagre de ter coragem de perdoar a mãe para poder abraçar. Qual é o milagre que você quer? Porque você tem que saber o que você quer, para você conseguir chegar lá. Vinho. O que era o vinho naquela época? Alegria, prosperidade, abundância, motivo de celebração, claro, depois o vinho, o sangue, o corpo, o sangue de Cristo, mas vinho era alegria, era prosperidade, e acabou, no meio da festa, acabou o vinho, e é possível que você tenha chegado aqui com esse vazio, o pastor João Vitor, ele orou por corações cheios de coisas que não é para estar, mas eu também acredito que há corações vazios de coisas que você pensa que acabou. Às vezes é dinheiro. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizer: eu perdi tudo, só me restou dívidas, eu preciso de Deus, eu preciso de um milagre. Eu perdi a minha saúde, eu perdi o meu casamento, eu perdi o meu filho, eu perdi a esperança. Eu quero dizer para você que com Jesus não acabou. Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele está no princípio e Ele está no fim. E enquanto você estiver vivo, você tem esperança. Eu vim dizer para você, não acabou, receba. Não acabou, não acabou. E hoje, o que você pensa que é escassez, vai se transformar em abundância. A sua água vai se transformar em vinho para a glória de Deus. Que sinais Jesus deixou em João 2, para que eu e você aprendamos a demonstrar essa sede por ter milagres, por viver o milagre. Primeiro versículo: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali. Versículo 2, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Maria, ela está aqui não é à toa.
Veja que essa frase, ela poderia ser só assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Ele podia ter deixado Maria do lado, porque mais na frente Maria vai aparecer. Mas o autor, ele deixa claro, em um detalhe, separado por vírgulas, que a mãe de Jesus estava ali. Ela vai ensinar algumas coisas para a gente. Versículo 2, eu repito: Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados. Eu estava pensando depois da primeira pregação, tá? Eu não falei isso, mas eu vou falar agora. Você tem sede por milagre? Ande com quem tem sede por milagre. Jesus, ele foi com os seus discípulos. Você não se aproxima de milagres falando com quem está cheio de coisas que não são de Deus, e você entendeu o que eu disse. Porque muitas vezes as pessoas com que você anda, as pessoas que você segue, elas estão enchendo a sua cabeça de coisas que não vão produzir milagres na sua vida. E eu vou te contar uma coisa: você não é forte o suficiente para trazer essa pessoa para o Evangelho. Jesus é forte o suficiente. Não pense que com a força do seu braço você vai conseguir. Pastor, vem aqui, por favor, pastor João Vitor. Está repreendido em nome de Jesus essa metáfora na sua vida, mas eu estou aqui representando a pessoa que está querendo converter as companhias erradas. Você é uma companhia errada. Repreenda, repreenda. Eu vou converter essa alma, eu estou me acompanhando com ele, porque eu vou levar para o milagre. Gente, fisicamente, é mais fácil ele me derrubar ou eu levantá-lo? Então você entendeu o que eu disse. Obrigado, pastor. Se você quer milagre, se você tem sede para o milagre, preste atenção nas suas companhias. Versículo 3, tendo acabado o vinho. Tendo acabado o vinho, meu Deus, acabou o vinho. Meu Deus, se agora, gente, festa de casamento naquela época, ela durava uma semana. E você está preocupado, e você que é noivo, você que vai casar, está preocupado com quantos centos de docinho você vai comprar. 7 dias o casamento durava, e quem convidava tinha que pagar hospedagem, alimentação e traslado. O traslado era a pé. 7 dias, ou seja, tinha que ter um planejamento. Mas o que acontece? Em um determinado momento que o autor não deixa claro, o vinho começa a acabar. Você sabe o que é isso? Humilhação. A família que estava promovendo aquele casamento possivelmente começa a pensar: meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, o que vão dizer de mim? Já viu você cheio de propriedade para falar de Deus, cheio de palavra, de espiritualidade, de vida, de devocional, e não abre a sua boca, porque você está preocupado com o que os outros vão pensar. E não só isso, você está vivendo, quem sabe, uma situação de escassez de vinho, e você está preocupado com a satisfação que você tem que dar para os outros. Ei, não olha para o teu problema, olha para o tamanho do teu Deus. Tal problema existe, sejamos verdadeiros. Eu vou até pontuar sobre você vivenciar o problema, mas Deus é maior do que o seu problema. O vinho não acabou, gente. O vinho vai ser transformado. Eu estou no versículo 3 e continua: a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Olha o que eu aprendo com Maria. Maria está ligada. Maria está atenta às coisas que estão acontecendo. Maria não está alheia. A Maria não está olhando o que está acontecendo com os outros. Provavelmente a família era dela. O pessoal do casamento fazia parte da família de Maria. E ela percebe que o vinho está acabando e ela chega para Jesus e diz: Jesus, o vinho está acabando. Maria pediu alguma coisa? Maria não pediu nada. Ela disse a ele o que estava acontecendo. Provavelmente Maria queria mostrar para a família que o filho dela tinha poder. Porque Jesus, segundo o escrito, ainda não tinha feito nenhum milagre público. E Maria estava dizendo: hoje ele arrasa,
Hoje Jesus vai arrasar aqui nesse casamento. Então ela chega para o filho, que ela sabia que tinha poder, e ela diz: filho, acabou o vinho. Você sabe o que é isso? É a convicção que ela tem de quem é Jesus. Isso é fé. Ela não pediu nada, ela só fez dizer a ele, porque ela sabia que em ele saber, ele faria alguma coisa. Lá em João 10, quando está sendo narrado o milagre da ressurreição de Lázaro, Marta e Maria chegam e mandam dizer a Jesus assim, ó: mande dizer a Jesus que aquele a quem ele ama está enfermo. Elas pediram alguma coisa? Não, elas tinham fé. E aqui fica mais bonito, porque elas sabiam que Jesus amava Lázaro, elas sabiam que ele faria alguma coisa. Você já ouviu a frase, Jesus te ama? Fica solta, né? E quando eu digo que porque ele te ama, ele já está fazendo alguma coisa antes de você pedir. Você acredita nisso? Claro que as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus. O próprio Jesus disse: só recebe quem? Mas ele sabe o que você quer. Talvez é um pouquinho mais de fé que você precisa. Nós repreendemos aqui toda incredulidade, toda dúvida, todo ceticismo. Ei, meu irmão, minha irmã, online, presencial, para de questionar certas coisas. Só crê em Jesus e saiba que Ele vai fazer como. Eu não sei, eu sei que Ele faz. Ele transforma água em vinho, Ele ressuscita morto, Ele faz surdo ouvir, Ele faz cego enxergar, Ele faz paralítico andar. O que foi que o cego disse? Como foi que isso aconteceu? Eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Então, se você tiver fé, você vai dizer para os outros. Como foi que isso aconteceu? Eu não sei. Eu só sei que eu agora tenho vinho em abundância na minha casa. Gente, aumente sua fé. E aí uma repetição linda, a fé vem pelo ouvir o quê? Para de ouvir besteira, gente. Para de ouvir besteira. Quem tem sede de milagres se enche, se fortalece com a palavra de Deus. Fone de ouvido dentro do carro, na academia, ouvindo alguma coisa, você pode. Então, quem tem sede de milagre tem fé. A vida é uma festa, mas o vinho acaba. Interessante. Jesus disse que a gente ia ter aflição, lá em João 16:33. Eu gosto mais de 2 Coríntios 4, 8 e 9, quando Paulo diz assim: de todos os lados nós somos pressionados. Ei, é verdade, não? De todos os lados somos pressionados, mas não? Ficamos perplexos, mas não? O que eu quero dizer é que nós estamos de pé. Nós estamos de pé. Você está de pé, você está de pé. Enquanto você tiver perna, você vai caminhar. Um dia, o vinho acaba, faz parte da vida, não tem problema. A questão é como é que eu vou lidar com isso. Maria vai lá e pede a Jesus, eu vou para o versículo 4. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora não chegou. Ei, presta atenção. O vinho acaba, Jesus está na festa, Maria intercede, e antes de resolver, porque Jesus sabia que ia resolver, ele diz assim: o que eu tenho a ver com isso? Quem tem sede por milagre, assume a responsabilidade, assume a consequência por aquilo que se meteu. Sansão foi feito de palhaço, a culpa foi de Dalila, mas a responsabilidade foi dele. Moisés assumiu a responsabilidade de ter ferido a rocha em vez de ter falado, e não entrar na terra prometida, e ainda ser consolado com a frase: você só vai ver. E ali ele assumiu a responsabilidade. Ei, a culpa pode ter sido de quem gastou o teu cartão de crédito, mas a responsabilidade foi sua que emprestou o cartão.
A culpa pode ter sido de outra pessoa, mas a responsabilidade foi sua, porque você não abriu o seu olho. Se você entender a diferença entre responsabilidade e culpa, e você crescer em cima do seu problema, eu creio que Jesus cresce na sua vida, o Espírito Santo cresce na sua vida. Não adianta você se vitimar, gente. Não adianta você ficar reclamando. Não adianta você ficar murmurando, dizendo, fulano fez isso comigo, fulano fez isso comigo. Cresça. Cresça. Davi adulterou. Ele pagou com a vida do filho, ele pagou com problemas familiares, ele pagou com problema no reino. E ele disse assim, Davi, por que tu está abatido? Davi, por que tu te perturbas em si? Ele está falando com quem? Ele está falando com ele mesmo. E ele termina esse versículo dizendo, espera em Deus. Ei, igreja, quem tem sede por milagre se posiciona. E diz assim, eu cavei o buraco, eu faço força para sair. Para de esperar que alguém te coloque no poço. Jesus hoje está dizendo assim, você quer ser curado? Eu quero te curar. Você quer ser curado? Assume responsabilidade. Eu acho sensacional isso. Dizer assim, eu me meti nisso, eu vou resolver. É até mais rápido e mais fácil. Porque se você acredita que alguém te colocou nesse dilema, você espera que essa pessoa te tire. E eu lamento, essa pessoa não vai te tirar. E se você viver o que eu estou dizendo, você concorda comigo. Porque faz tempo que você está esperando. Ei, gente, assume responsabilidade, chama para si. Entenda que existe demônio, sim, existe. E ele está por aí, doido para me pegar, doido para pegar você. Mas existe um demônio que não está no inferno, que se chama consequência. Se chama consequência. Toda ação tem uma reação. Então, vou falar uma coisa para você. Cresça em Deus. Cresça em Deus. O que fez Davi derrotar o gigante Golias não foi o tamanho dele, foi o tamanho de quem o comissionou. Deus está te comissionando. Quem sabe é uma palavra para você. Se levante e enfrente os seus problemas de frente, de cabeça erguida, porque eu vou te honrar. Se posiciona. Vai por mim. Se posiciona. Gente, eu estava compartilhando hoje. Eu escuto muita frase. Você também já ouviu? A grama do vizinho é mais verde do que a sua. Eu também já falei isso várias vezes. Até que eu botei grama na minha casa. Eu aguo a grama lá de casa 2 vezes por dia. Hoje eu sei o que é se posicionar para cuidar da sua própria grama. Hoje eu sei o que é comparar a minha grama com a grama do vizinho. Eu vou te dizer uma coisa, quanto mais eu cuido da minha grama, mais a minha grama fica bonita. Quanto mais você se responsabilizar, mais vitória você vai ter. Quanto mais você olhar para o problema e enfrentar, mais Jesus vai te honrar. Eu acredito nisso, sabe, igreja? Você crê nisso também? Amém, glória a Deus. No versículo 5, Maria faz uma pregação estilo videira. Uma frase, 3 pontos. Versículo 5, sua mãe disse aos serviçais. Opa, eu esqueci de dizer uma coisa importante, mas eu vou voltar. No versículo anterior, Jesus diz assim, a minha hora ainda não chegou. Quando ele disse ainda, ele deu esperança. Ei, o que tem hoje aqui é o ainda. Certo? Agora preste atenção, se ele disse assim, a minha hora não chegou, é porque tem a tua hora também. O que você está fazendo na tua hora? Esperando? Eu acredito veementemente que Deus move a montanha. Até para mover a montanha você tem que falar. Tem que mexer a boca. Você está esperando? Não. Se tem a minha hora, tem a sua hora. Hoje eu paguei esse preço. Há alguns anos, eu fui ao dentista para fazer um tratamento estético nos meus dentes e tal. E hoje, anos depois, eu voltei ao mesmo dentista. Mas eu já fui a outros dentistas, viu, gente? Está tudo bem por aqui, ok? Faça-se saber. Mas se eu tivesse continuado com esse dentista, eu não teria acumulado os problemas que eu acumulei. Hoje eu fui na hora do dentista, e na minha hora, o que foi que eu fiz? Comi doce, deixei de escovar o dente, como adulto.
Eu não acho isso bonito não, eu só quero dizer que tem a hora de Jesus e tem a sua hora é para você fazer alguma coisa, tá certo? Aí eu passo para o versículo 5, que é quando Maria faz a pregação estilo videira. 3 pontos, uma frase e 3 pontos. A frase de Maria: façam tudo o que ele mandar. Primeiro ponto para a sua vida dar certo: faça. Faça. Olha, gente, eu vou continuar falando sobre isso. Nós somos uma igreja prática, nossa pregação é prática, evangelho pratique, faça isso. Aí tem gente que não faz, aí continua vindo falar das mesmas coisas. Gente, faça. O pastor João Vitor, certa feita pregando sobre a nossa maturidade, ele exemplificou sobre o Theo, o filho dele. Não sei se tu te lembras disso, mas ele disse o seguinte: o Theo é pequeno. Hoje eu decido por ele. Quando o Theo começar a crescer, nós vamos decidir algumas coisas juntos. Por exemplo, a roupa. O Theo vai poder escolher a roupa dele, vai poder escolher o brinquedinho. O pastor João Vitor, a pastora Sara vão dizer se compram ou se não compram. Os pais, eles vão passar, enquanto ele cresce, a dividir as decisões. Mas quando o Theo casar, que ele convidar os pais dele para um jantar em casa, quem vai dizer o que eles vão comer é o Theo. Tu te lembra disso? Marcou, viu? Por quê? Porque o Theo cresceu. Agora os pais, obviamente, vão continuar aconselhando, vão continuar monitorando, mas chega uma hora que o Theo vai tomar as decisões dele, aí você cresceu, está na hora de tomar suas decisões. Deus, Ele vai te ajudar naquilo que vai glorificar o nome dEle. Você tem dúvida disso? O problema é que às vezes você está pedindo a vontade de Deus para realizar a tua vontade, que vai honrar o teu nome, que vai fazer você aparecer. Não, se você precisa fazer algo que vai glorificar a Deus, pode fazer. Depois diga que foi eu que disse. Pode dizer, diga, foi o pastor lá da videira, foi o pastor Rondinelli que disse. Eu asseguro que se o que você vai fazer glorifica a Deus, é de Deus. Faça, primeiro ponto de Maria. Aí você fica orando, Deus, se for isso, passa um carro vermelho. Aí passa um carro vermelho. Aí daqui a pouco, Deus, eu estou com dúvida, passa um carro preto agora. Aí passa o carro preto. Deus, eu preciso de uma revelação mais profunda. Aí fica difícil, igreja. Você que está entendendo diz, eu estou. Quem está entendendo aí no Campus Online, escreve, eu estou também. Gente, não dá não, gente. Faça. Primeiro ponto de Maria. Faça. Segundo ponto de Maria, tudo. Segundo ponto, faça tudo. Tudo é mais ou menos, não é tudo, inclusive o que você não quer fazer. Lembre-se que glorifica a Deus. Tem perdão que você não quer pedir. Tem ligação que você não quer fazer. Tem pessoas que você não quer procurar. Tem lugares que você não quer deixar. Tem Instagrams que você não quer deixar de seguir. Tudo, é tudo, não é só o que é conveniente para você, não. Façam tudo que preciso for para demonstrar que você tem sede por milagre, porque o milagre acontece. Primeiro ponto, faça. Segundo ponto, tudo. Terceiro ponto, o que Jesus disser. E nós já trafegamos aqui durante um bom tempo para saber exatamente que Jesus tem dito coisas. Faça. Pare de brincar com o que Jesus está mandando você fazer. Obedeça. Olha só, Noé fez tudo como o Senhor ordenara. Moisés fez tudo como o Senhor ordenara. Samuel fez tudo como o Senhor ordenara. E tu está fazendo o quê? Para o milagre acontecer. Vamos continuar, eu estou no verso 6, eu vou até o 11, mas eu vou pular direitinho. A propósito, deixa eu ler Provérbios 3, 5, 6, quando diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Versículo 6, ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Bom, eu ainda não estive em Israel, mas estarei no próximo ano. Eu, pastor João Vitor, pastora Sara, alguns de vocês da CC Videira Sul, alguns de vocês da CC Videira Online, acredite, dá para ir. Se você se programar, se esforçar um pouco, dá para você ir. E aí eu vou ter a oportunidade de ver esse pote, que ele é muito grande. E é um pote feito de pedra, muito grande.
Será que é coincidência porque tinham 6 potes? Não sei, mas eu estava estudando a enciclopédia bíblica e eu vi que o número 6 na Bíblia é o número do homem, chamado número do homem, é um número humano. Em 6 dias Deus fez o mundo, construiu tudo. No 7º ele descansou. Claro, Deus não estava cansado. Deus é onipotente, mas Ele instituiu o 7º dia como dia do descanso para que eu e você descansássemos. Agora me diz uma coisa, quem é que precisa descansar? Quem? Quem está cansado. E quem está cansado fez alguma coisa, faz sentido? Então, o número 6, ele vai indicar, talvez nessa parte, o esforço que eu e você precisamos fazer para o milagre acontecer. Você está entendendo o que eu estou dizendo? No 7º, o milagre acontece. No 6 é o esforço. Lá em Isaías 40:31 diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Presta atenção. Esperar, muitas vezes confundido com ficar sentado, orando, jejuando, assistindo o culto, vindo para a igreja. Não. Esperar não é a habilidade de ter paciência. Paciência é a habilidade de saber o que você vai fazer enquanto você está esperando. Você percebeu isso? Só descansa quem está cansado, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Só renova a força quem teve a força forçada, quem fez esforço. Ei, gente, eu acho que Jesus queria que eu e você nos movimentássemos para o milagre acontecer. Então as pessoas, elas vão ter que fazer esforço, elas vão ter que derrubar os potes de água. E aí eu entro numa questão interessante. Olha o que diz lá em Marcos 7, 3 e 4. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. A Bíblia diz em João 2,6 que havia água reservada para a purificação. E Jesus pede a água. Aí eu imagino alguns judeus, espera aí, Jesus é muito engraçado. Acaba o vinho, ninguém tem nada a ver com isso, e ele quer a nossa água da cerimônia, ele quer a nossa água da purificação. Aí deve ter aquele, eu não vou dar não, pode estar aí que eu não dou nem a pau. Não tem esse, porque em todo alvoroço na festa da nossa vida, tem os que se preocupam, que são Maria, tem aqueles que ficam vendo o circo pegar fogo e rindo, tem ou não tem? E tem os indiferentes. Eu vou lá dar minha água. Preste atenção o que diz no próximo versículo. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes de água. E eles encheram, ou seja, eles obedeceram. Você servideira, qual é a água que você precisa depositar no pote para o teu milagre acontecer? O que é que você está segurando? O que é tão precioso para você? Às vezes é uma amizade, às vezes é um comportamento, às vezes é um vício, às vezes é uma mania, às vezes é um problema. O que você está segurando? Guardando como se fosse seu. E dizendo assim: Deus, eu entrego a Ti, mas não solto. Deus, eu entrego a Ti, mas não solto. E quem tem sede por milagre, coloca água no pote, porque só tem vinho quem deposita água. Lá em Marcos 10, fala da parábola lá do jovem rico, que chegou, se ajoelhou aos pés de Jesus, e disse assim: Senhor, como eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz assim: segue os mandamentos. Aí ele diz assim: isso eu já faço. Então falta uma coisa. Vende tudo que tu tem. Falta uma coisa. Aí de repente, eu estou no GC da videira, eu sirvo,
Eu até dou o meu dízimo, eu sou generoso, eu dou minha oferta. Eu faço parte da intercessão do Campus Online, sou voluntário no Campus Online. E o milagre não acontece na minha vida e falta uma coisa. E eu me apego a essa passagem do depósito da água quando falta uma coisa, porque eu vivi isso. Eu já questionei muito Jesus, e Jesus dizia para mim: Rondinelli, o que é que eu tenho a ver com isso? Jesus, cadê meu milagre? E até que um dia eu entendi, cara, falta uma coisa, era um mau comportamento que eu tinha, que me incomodava e que eu insistia. Quando eu deixei, a água se transformou em vinho. Ei, o que é que você precisa deixar hoje? Quem tem sede, abandona. Quem tem sede, abre mão de coisas que não te aproximam de Jesus. Quer vinho? Entregue água, versículos 8, 9, 10 e 11, e eu encerro. Então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa, e eles assim fizeram. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo. E aí o noivo já estava despreocupado essa hora. O noivo disse: ufa, o milagre aconteceu. Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Ei, servideira, eu ministro sobre a sua vida que o que é seu está guardado. E essa frase nunca fez tanto sentido. Se quem está guardando é Jesus Cristo, se você tem fé, se você obedece, se você faz a sua parte, o que é seu está guardado. Sabe aqueles utensílios domésticos que nós guardamos para as melhores visitas? Na hora que você se posicionar, Jesus abre o armário e Ele tira o que é seu, o seu milagre que já está guardado. Se você observar ao longo de toda a história bíblica, todas as bênçãos de Deus já tinham sido prometidas antes delas acontecerem, faltando apenas posicionamento das pessoas. Eu ministro cura sobre a sua vida, eu ministro libertação de maus comportamentos, libertação de maus hábitos. Eu ministro sobre a sua vida libertação de desculpas. Eu ministro sobre a sua vida uma vida adulta, que você cresça, que você siga Jesus, que você apareça para glorificar o nome dEle, que você deixe de mimimi. Eu ministro sobre a sua vida que o melhor de Deus está por vir no corpo, na alma, no espírito. E eu ministro sobre a sua vida uma das coisas que eu acho linda também nessa passagem. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia, versículo 11, foi o primeiro que Jesus realizou. E Ele revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Ei, quando você se posicionar, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: qual é o teu segredo? E você vai saber, sem precisar dizer, que o seu segredo é Jesus. As pessoas vão ter milagres através de quem é Jesus na sua vida, e você vai dar testemunho do milagre que Ele vai realizar na sua vida. Agora coloca isso no teu coração, Senhor. Coloca isso no teu coração. Senhor, isso vai acontecer para a tua glória. Senhor, que o Senhor cresça e que eu diminua, que eles vejam o Senhor na minha vida. Senhor, eu quero te glorificar com a solução desse problema. Senhor, eu quero te glorificar com esse emprego novo. Eu quero te glorificar com esse contrato fechado. Eu quero te glorificar com essa resposta judicial realizada. Eu quero te glorificar, Jesus. Eu quero te glorificar.